Gênesis 32, versículo 1 em diante, diz assim: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim. Enviou Jacó mensageiros diante de sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó teu servo: Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, em 2 bandos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: Torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Por enquanto, até aqui a palavra do Senhor. Feche sua Bíblia e coloque no assento. Senhor nosso Deus, em Ti repousamos toda a nossa confiança. Nos ajude então, Senhor, a confiar em Ti. Que o Senhor fale conosco nessa noite, ao considerarmos a Tua palavra, mostrando para a gente que existe uma possibilidade de transformação. E essa possibilidade só existe quando a gente se entrega verdadeiramente ao Senhor. Fale conosco, nos transforme. Nós te pedimos isso no Teu nome, Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém e amém. Por gentileza, tome seu assento. No final da década de 90, no começo dos anos 2000, um homem ficou muito conhecido no Brasil inteiro. Sua história foi até outros países. E ele ficou conhecido como um grande golpista, um estelionatário, alguém que enganou muitas pessoas. O seu nome é Marcelo Nascimento, mas muitas pessoas ficaram conhecendo ele como Henrique Constantino, filho do dono da Gol. Esse moço conseguiu enganar várias e várias pessoas de várias esferas. Ele, por exemplo, fingiu ser guitarrista de uma banda famosa e conseguiu ali alguns benefícios por conta disso numa cidade. Ele fingiu ser membro do exército e tantas outras coisas. Até fingiu ser um piloto de avião e trabalhou, olha que impressionante, fingindo ser um piloto, conseguiu trabalhar como piloto para o tráfico de drogas. E se tornou um traficante internacional. Quando chegou o ano de 2001, ele foi para uma festividade que acontece lá em Recife, chamado Recifolia. E chegou lá, ele comprou uma parte lá para ficar no camarote da festa, só que o que aconteceu? Ele começou a dizer que ele era filho do dono da empresa Gol, das linhas aéreas. E é interessante que a história dele é tão impressionante que virou até um filme, chamado VIPs. E ele está lá na festa. E a Mauri Júnior vai entrevistar ele, achando que ele é o filho do dono da Gol. E ele consegue convencer o Amaury a dar uma entrevista para a TV nacional. Todo mundo olhando a cara daquele moço na TV, ele dizendo que é o filho do dono da Gol, inclusive o filho do dono da Gol, olhando ele dando a entrevista. Loucura, não é? Pois é. Só que mais loucura ainda é que quanto mais perguntavam, quanto mais afirmavam, mais ele dizia que sim, ele era este Henrique Constantino. Ele conseguiu um jatinho emprestado. Ele conseguiu um helicóptero para ficar andando lá. Ele enganou realmente todo mundo. Talvez porque ele acreditasse de verdade na mentira que ele contou. O que fica aparecendo para a gente uma coisa muito interessante. Tem gente que
mente tanto que começa até a acreditar na sua própria mentira. E ele era uma pessoa que convencia os outros a sua inverdade. Pasmem vocês. Então, quando começam a descobrir que ele estava mentindo, o pessoal começa a ir atrás dele para prendê-lo. Conseguem prendê-lo. Mas você acredita que ele preso fingiu ser o chefe de uma facção criminosa e apaziguou uma rebelião? Que loucura! Esse homem decidiu então não ser apenas Marcelo Nascimento. Porque ser Marcelo Nascimento era insignificante. Ser Marcelo Nascimento para ele não era o suficiente. Não trazia holofotes para ele. Tanto é que hoje ele é Marcelo Nascimento. Ele não consegue dar mais golpe em ninguém, mas agora ele é palestrante. Ele fala sobre as suas experiências e traz algumas falas até de segurança pública para evitar alguns tipos de golpe. Hoje, ser Marcelo Nascimento é importante, mas naquele tempo não era. E o que precisou acontecer para que então ele entendesse? Ele precisou sofrer um pouco. Ele precisou aprender que ele não podia ser outra pessoa a não ser ele mesmo. E agora ele começa a construir a sua história sendo ele mesmo. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque isso acontece nas Escrituras. Essa história que nós lemos aqui, ou o comecinho dessa história que nós lemos aqui, é exatamente isso. Nós temos um personagem aqui, chamado Jacó, muito conhecido por todos nós, por alguns episódios que ele vivencia. E aqui nesse texto, nós vemos que Jacó está indo para a sua casa de volta. E o que é interessante é que a gente vai analisar nessa porção das Sagradas Letras ou das Sagradas Escrituras, algo que a gente pode trazer para a gente hoje. Como eu sempre digo, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E tudo que nela contém, por ser palavra de Deus, está aqui para a nossa instrução, para o nosso ensino. Ela é boa exatamente para isso. E agora, o que a gente vai aprender em poucos minutos nessa noite, é que nós devemos nos aproximar sinceramente do Senhor, para que sinceramente sejamos transformados por Ele. Mais uma vez, em poucas palavras, esse é o resumo do sermão de hoje. Nós precisamos nos aproximar sinceramente do Senhor, para que sinceramente sejamos transformados por Ele. E nós vamos ver isso em algumas etapas. A primeira etapa que a gente vai ver é que momentos de aflição e dificuldade não são momentos para que a gente enlouqueça, nem para que a gente haja como a gente tinha o costume de agir. Mas momentos de aflição e dificuldade são momentos que a gente pode conhecer melhor ao nosso Senhor. São momentos que a gente pode clamar ao Deus Altíssimo. Como a gente vai ver isso? Simplesmente nesses 20 primeiros versículos de Gênesis 32. Mas a gente precisa voltar um pouquinho só para entender onde a gente está passando. O texto de Gênesis 32 é muito importante para a Sagrada Escritura, para a história de Jacó, para a história do povo de Israel. E por que ele é importante? Extremamente importante. Porque aqui Jacó vai experimentar da fidelidade do seu Deus, experimentar da concretização das promessas que o Senhor havia feito há um tempo atrás. Ele então vai poder ver com seus próprios olhos, desfrutar então aquilo que o Senhor havia prometido a ele, agora nesse texto. Lembre-se uma coisa, lá em Gênesis capítulo 28, depois de enganar o seu irmão e deixá-lo irado, lembre-se que Esaú tinha dito: eu vou matar meu irmão, deixa só meu pai e minha mãe morrer, que eu vou matar a ele. Então ele tinha enganado seu pai, enganado o seu irmão. E aí ele sai de Canaã, sai da terra prometida, sai de seu lar. E saindo do seu lar, ele vai ter um encontro com o Senhor exaltado, com o Senhor dono de todo o universo, o Senhor que conduz a nossa história. E nesse encontro então, o Senhor vai fazer algumas promessas a ele. E por ter visto o Senhor naquele lugar, por ter se encontrado com o Senhor naquele lugar, ele vai dar um nome ali para aquela localidade de Betel. Antes era chamada luz, mas nenhuma luz pode resistir ou permanecer quando aquele que é o sol da justiça, a verdadeira luz da manhã, se faz presente. Então aquele lugar muda o seu nome, muda a sua história e vai para Betel.
Dali ele vai para Harã, vai ficar ali com o seu tio, e vai morar por 20 anos com seu tio. Estando 20 anos com seu tio, ele é enganado por Labão. E vamos falar a verdade, em algumas atitudes ali, ele também dá uma malandrada para ganhar alguma coisa. Mas ele trabalha honestamente. 20 anos trabalhando honestamente. E depois agora ele quer voltar para Canaã. Mas para regressar para Canaã, ele vai se deparar com o Senhor mais uma vez. E essa cidade então vai receber um outro nome. Um nome que vai revelar a ação divina presente naquele instante. Então, essa história que a gente está aqui é um ponto de ligação. A gente está quase no final da história de Jacó. E aqui está a demonstração de que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Então a gente tem essa ligação aqui. Ele teve uma dificuldade, teve uma discussão com Labão, seu sogro. E ele decidiu, na calada da noite, escondido, pegar tudo aquilo que lhe pertencia e fugir. E por que ele faz isso? Porque enquanto ele está lá em Harã, trabalhando com seu sogro, vivendo com seu sogro, ele começa a enriquecer, a prosperar. Deus é com ele. E começa a incomodar. Os filhos de Labão começam a ficar incomodados. Labão também começa a ficar incomodado. Tanto é que no capítulo 31, Jacó vai dizer que Labão olhava para ele já diferente. Ele diz isso às filhas de Labão. Fala, o seu pai já não está me olhando do mesmo jeito. Ele me olha daquele jeito meio atravessado. Ele não está muito com a minha cara. Eu tenho que ir embora daqui. E ele decide então ir embora lá calada da noite. Só que também no capítulo 31, Jacó vai começar a dar indícios para a gente de uma coisa muito importante para nós como povo de Deus. Jacó diz, o Senhor que me prometeu tem sido bom para comigo. Jacó não acredita que o que tem é por conta do seu esforço próprio. Jacó não acredita que aquilo que ele possui é porque ele é bom demais, é porque ele tem lábia, ou é porque ele sabe fazer um negócio. Não, Jacó reconhece que o que ele está possuindo naquele momento é exatamente porque o Senhor, Deus exaltado, tinha colocado o seu favor sobre a vida dele. E nós, irmãos, o quanto reconhecemos? É interessante porque, na maioria dos casos, a gente sempre acha que tem menos do que deveria ter, que o que temos, a gente merecia muito mais. Será que a gente tem agradecido ao Senhor por aquilo que tem vindo nas nossas mãos? Reconhecido que o que temos, que o pão nosso de cada dia que temos na nossa mesa, veio do Senhor? Porque se a gente não tiver o princípio de agradecimento, como é que receberemos mais? Nenhum pai aqui oferece ao seu filho mais quando ele lhe é ingrato. Nenhum pai faz isso. E por que a gente sempre exige isso do nosso pai? Mas voltando. Então Jacó reconhece isso. Jacó reconhece que tudo que tem veio das mãos do Senhor. E aí ele decide sair da sua localidade e voltar para a sua terra. Mas preste bem atenção. Jacó não saiu daquele lugar porque ele se sentiu oprimido. Porque ele se sentiu coitadinho. Porque eles falam assim, aqui ninguém vai com a minha cara, aqui eu não estou me dando bem, não. Jacó teve que esperar o Senhor aparecer para ele e dizer, olha meu filho, está na hora de voltar para casa. E por que isso acontece? Porque Jacó sabe que se desobedecer a este Deus, ele perderá tudo aquilo que este Deus prometeu a ele. Então o Senhor aparece para Jacó depois de 20 anos. Pense comigo, o Senhor falou com ele em 20 anos atrás. E durante 20 anos não falou mais com ele. Até que chegou e se apresentou e falou assim, olha, está na hora de voltar para a sua casa. Para ir para a terra prometida. Isso é muito interessante para a gente. Nós temos tomado muitas atitudes com o nosso próprio coração, desrespeitando a orientação do Senhor. E às vezes nós somos enganados. Porque às vezes a gente acredita que é Deus que está nos mandando ir. Quando às vezes Ele está em silêncio pedindo para a gente ficar. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu confesso a vocês que esses últimos dias, por conta de várias demandas da igreja, problemas que apareceram e que nós tivemos que resolver, outras situações,
que exige a nossa atenção, eu orei muito ao Senhor para tomar algumas decisões essa semana e parece que Ele não falou nada. Por exemplo, eu orei ao Senhor pedindo: Senhor, qual é a nova série que eu faço lá no culto de ensino? Será que eu faço esse texto? Será que eu faço esse livro? Será que eu faço essa temática? E eu não sei se foi a demanda das coisas durante toda essa semana, mas eu não tive aquela convicção que eu falo assim: Deus falou para mim que é isso. O que eu decidi? Eu fico em silêncio. Eu espero até que Ele me conte. Eu fiz uma oração esses tempos atrás, eu acho que eu comentei isso com vocês e eu repito ela todos os dias. Senhor, quero falar à tua igreja aquilo ou exatamente aquilo que o Senhor quer falar a eles. É só isso que eu quero trazer no altar daquela igreja. Que quando eu assumir o microfone para pregar, que a minha voz seja um eco da sua voz falando com seus filhos. É isso que eu tenho pedido ao Senhor. Então, hoje eu vim falar com vocês essa palavra debaixo de muita oração e crendo que hoje Deus quer falar com vocês. Mas voltando. Então Jacó recebe a orientação divina e dizendo: olha, sai e volta para sua casa. Jacó está voltando para sua casa. E aí, chegamos no texto que nós estamos lendo. Ele, no meio do caminho, ele vai ser surpreendido. Talvez o Senhor faça isso para que Jacó mantenha a tranquilidade, mantenha a paz, mantenha a calma. Porque sabe que o que se virá depois será um pouco conflituoso, ou até mesmo perturbador. E aí, quando Jacó está indo no meio do caminho, os anjos do Senhor se encontram com Jacó. Até mesmo para mostrar que os anjos do Senhor sempre acampam ao redor daqueles que o temem. Diz então que os anjos o encontrou. E quando Jacó viu, Jacó se assustou, porque o acampamento dos anjos era muito grande. É por isso que ele coloca o nome de Manaim, que seria um acampamento dobrado ou duplo. E isso talvez seja um indicativo daquilo que se virá. Por quê? Jacó está vendo que os anjos do Senhor são muitos. E ele vai receber uma notícia lá na frente, que os que estão com seu irmão são muitos. Mas o Senhor já está mostrando para ele de antemão, que maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Vocês lembram dessa história de Eliseu dizendo ao seu menino, quando ele fica desesperado porque o exército está ali todo ao redor dele, ele diz: Senhor, abre os olhos do menino para que possa ver. Para que possa ver que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E o Senhor então se apresenta antecipadamente mostrando para Jacó isso, porque Ele quer que Jacó confie nele. Ele prometeu, Ele disse que cuidaria, Ele disse que faria de Jacó aquele que seria pai de multidões, que a promessa que havia sido feita ao seu avô, ao seu pai, recairia sobre ele. Então ele tem que manter a calma. Durante 20 anos o Senhor não mostrou que cuidou dele. Durante 20 anos de sua história, o Senhor não demonstrou que cuidou dele. Porque agora, por conta de uma situação, ele vai desistir. Aí você olha e fala assim: não, Jacó não pode desistir. Mas a gente desiste. A gente pode viver 30 anos na presença do Senhor, 10 anos, 15 anos, 40 anos, 50 anos, e o Senhor cuidando da gente dia após dia. Aparece uma situação, Deus já não está mais no controle da coisa. A gente se esquece. Aí a gente fica tendencioso a abandonar. Mas aqui o Senhor está querendo mostrar para Jacó aquilo que Ele me trouxe nessa noite para falar a vocês. Porque por mais que possa parecer que a situação conflitante que se apresenta seja uma situação para que você se desespere, mantenha a calma, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas aí Jacó vai fazer as suas jacosices. O que ele faz? Ele pega e está sabendo que o seu irmão está lá em Edom, está fazendo algumas coisas. E lembre-se bem, a promessa de Esaú era: eu vou matar meu irmão. Passaram-se 20 anos.
E Jacó tinha uma informação de sua mãe. Sua mãe tinha dito o quê? Quando a ira do seu irmão se aplacar, eu vou mandar mensageiros para você lá em Harã e você retorna para casa. E assim você não vai correr mais perigo. Passou 20 anos e nunca o mensageiro da mãe chegou. Significava então que era de se temer mesmo. E aí ele está dizendo o texto, que ele manda mensageiros a Esaú, e ele sabe onde Esaú está. Porque o seu irmão estava em Seir, no território de Edom. E aí ele vai dizer o seguinte: vocês vão lá e vão falar com o meu irmão, dizendo a ele que eu sou o menor, que eu sou servo dele, que ele é meu senhor. E aí vocês vão levar bois, jumentos, ovelhas, servos, servas, e tudo isso para anunciar a ele que ele está voltando e para que ele ache graça aos teus olhos. Qual que é a ideia de Jacó? Talvez meu irmão ainda queira me matar. Eu vou convencer ele de não fazer isso. Então diz o texto que os mensageiros voltam para Jacó e diz: olha, seu irmão já saiu de Seir e ele vai te encontrar no meio do caminho. Talvez eles cheguem dizendo assim: ó, Jacó, tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual você quer saber primeiro? Me conta a boa. O seu irmão ouviu nossa mensagem e já está vindo ao seu encontro. Qual é a ruim? A ruim é que ele está vindo com mais 400 homens. Nesse instante, então, Jacó treme na base. Ele se assusta. O texto diz isso. Ele temeu muito e ficou angustiado. Está lá no versículo 7. Aí qual que é a ideia de Jacó? Mais uma vez, ao invés de confiar plenamente no Senhor, totalmente no Senhor, ele fala assim: não, vou usar de algum estratagema. Vou separar tudo que eu tenho, a minha família, em 2 bandos. Se Esaú vier a um bando, vai matar um, o outro vai escapar. Então, entre mortos e feridos, pelo menos alguém escapa disso aí. E aí ele separa os filhos das servas com os filhos das suas esposas, separa os animais e faz 2 bandos separados. E aí, quando ele está partindo, ele decide fazer uma coisa que nós devemos sempre fazer. Independentemente se a gente decide agir com a nossa própria força ou não. Jacó, pela primeira vez em toda a sua história, Jacó vai orar. Ele diz o seguinte: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei-te bem. Menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Primeiro ele diz o seguinte: olha, eu estou voltando porque o Senhor me prometeu. Foi o Senhor que falou: volta para sua casa, e eu estou voltando. Agora, eu experimentei da sua bondade durante esses 20 anos, mas eu sou muito menor do que tudo que o Senhor me fez. Tudo que o Senhor me fez foi muito além daquilo que eu esperava, ou muito além daquilo que eu merecia. Jacó consegue agradecer ao Senhor, antes de pedir que Ele cumpra a sua promessa. E nós? O que nós temos agradecido? Talvez você encontre numa situação com dificuldades. Pode ser que tenha pessoas aqui que tenha escassez de alimento. Mas talvez a providência do Senhor chegou lá de alguma maneira. E às vezes você só tem, um exemplo, só tem arroz lá hoje. Qual é a sua atitude? Poxa vida, não aguento mais comer arroz, só arroz. Não aguento mais isso. Ou a sua atitude é: Senhor, obrigado, porque até nisso eu vejo a tua mão, o teu cuidado. Eu lembro que eu comecei a aprender a lidar com situações desse jeito quando eu era criança. E minha mãe, uma serva de Deus, sempre teve muita criatividade para nos ensinar a agradecer ao Senhor. Teve uma época que a gente não tinha nada além de comer do que arroz e tomate. E sabe o que minha mãe fazia? Ela cozinhava arroz. Depois ela vinha e cortava o tomate de um jeito diferente. E nos fazia orar para agradecer. E eu me lembro que a gente sempre orava para agradecer. Senhor, muito obrigado, porque hoje tem arroz com florzinha para a gente comer. Hoje, meus filhos não se assentam à mesa, não se alimentam com nada, antes de orar
e agradecer ao Senhor. Até o Davizinho, que tem dificuldade na fala, toda vez que vai comer, a gente já olha para ele e fala: Davi, faz assim, ele já começa: Papai do céu, muito obrigado por essa comida, ou janta, ou almoço. Obrigado, faz um milagre em mim. Em nome de Jesus, amém. Porque a gente reconhece que tudo que temos, tudo vem das mãos do Senhor. Tudo é milagre. E aqui então, Jacó começa a agradecer ao Senhor, dizendo: Senhor, eu merecia muito menos, mas o Senhor cumpriu a tua palavra, não as minhas ações. E que bênção é essa, irmãos? Um Deus que nós servimos, que é fiel a tudo aquilo que Ele promete. E ele diz: olha, eu passei esse Jordão e eu só tinha um cajado. Lembre-se que lá em Gênesis 28, ele teve que fazer de uma pedra seu travesseiro, porque ele não tinha absolutamente nada. Mas ele diz: eu saí daqui com um cajado, e agora eu estou voltando com 2 bandos, uma grande família, vários gados. O Senhor foi quem me abençoou. Aí ele faz a oração. E aí eu gostaria que você lesse comigo, a partir do versículo 11. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu tenho... Porventura não venha, que eu temo, porventura não venha e me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E ali Jacó passou a noite e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão Esaú. Esse presente aqui, alguns tradutores fazem a sugestão de, em vez de colocar presente, colocar tributo. O que é um tributo? Tributo é algo que a gente oferece para alguém que está numa posição superior a nós. Tributo é uma revelação de humildade, de reconhecimento, que aquele que recebe está muito acima da gente. A gente faz isso, por exemplo, quando a gente contribui na casa do Senhor. Nós entregamos nosso tributo. Reconhecemos que tem alguém muito acima da gente. E aqui, Jacó está fazendo isso com o seu irmão. Veja que coisa doida. Ele ora, ele clama ao Senhor e fala assim: Senhor, o Senhor prometeu que faria. Durante esses 20 anos, o Senhor tudo o que prometeu cumpriu. Agora eu estou acreditando que o Senhor vai cumprir mais uma vez. E aqui ele chega e fala assim: ó, tudo que eu tenho, eu vou entregar para ele como tributo, como uma demonstração de que eu sou menor que ele. Isso é muito poderoso. Sabe por que é poderoso? Jacó passou a vida toda tentando ser o primeiro. Jacó passou a vida inteira com os seus jeitinhos, com o seu estratagema, se colocar na posição de primeiro. E ele não precisava disso, porque a promessa era que ele seria maior do que o seu irmão mais velho. Mas quando a gente tenta pegar as bênçãos do Senhor com jeitos humanos, a única coisa que a gente consegue fazer é afastar elas da gente. Lembre-se que o texto sagrado diz que se a gente obedecer a Ele, que se a gente obedecer a palavra dEle, as bênçãos correrão atrás de nós. A gente não vai precisar correr atrás delas, porque quando a gente é fiel, quando a gente é obediente, elas que correm atrás da gente. E aí, então, ele oferece esse tributo, e é um baita tributo. São 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentinhos. E ele dá tudo isso para o seu irmão. Tudo aquilo que ele tinha conquistado, agora virou uma oferenda, um oferecimento para o seu irmão. Tudo aquilo que ele tentou dar um jeitinho com as suas próprias mãos, ele ia perder, entregando ao seu irmão. Mas ele assim o faz, porque ele aqui agora começa a reconhecer que ele era o menor. Talvez seja aqui uma indicação do que nós vemos no Novo Testamento, que maior é o que serve. E quem quer ser maior no reino de Deus, então que se trate de ser o menor. E Jacó começa então a mostrar para a gente isso. E aqui, o que a gente começa a ver é que Jacó ainda acredita que são esses presentes que vão aplacar a ira de seu irmão.
No versículo 20 ele diz: eu o aplacarei com um presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Então ele passa esses presentes para que se encontrem com Esaú. E aí chega no texto mais conhecido da história de Jacó, que é a partir do versículo 22. E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. O que é val de Jaboque? Ou o que é val? Val é uma parte do rio que é bem rasinha, que você consegue passar andando, atravessar ali andando. E ele está de noite. Mais uma vez ali está bem escuro e ele está ajudando a sua família a atravessar esse val de Jaboque. Só que depois que ele fez eles passar, Jacó ficou sozinho. E na hora que ele ficou sozinho, um ser se apresenta a ele. E não acredite que esse ser chega lá: oh, beleza, tudo bem? Oh, tranquilo. Ele chega violentamente e começa a lutar com esse homem. E Jacó revida e começa a lutar com ele também. E está tudo escuro, não dá para saber o que é. E na escuridão, às vezes, da vida, a gente não tem clareza daquilo que está acontecendo. Porque poderia ser um enviado de Esaú para matá-lo, ou poderia ser um enviado de Labão para matar ele, poderia até ser o inimigo de nossas almas. Está escuro, não dá para ver. E o que ele faz? Ele começa a lutar com ele também. E nós vemos pela descrição do texto que Jacó começa a perceber que esse não era um homem comum, não era um homem igual, não lutava igual aos outros seres humanos, que ele tinha algo diferente. E isso talvez porque Jacó era um mestre em alguma coisa. Ele cuidou de animais, ele lutou pela sua vida, ele então aprendeu a batalhar. E esse ser começa a lutar com ele. Então diz o texto que ele reconhece que este homem estava prevalecendo ali, ou estava lutando. E enquanto parecia que Jacó prevalecia sobre ele, ele toca na sua coxa. Isso é interessante. Ele consegue reconhecer que este que está com ele, lutando, tem um pouco de superioridade, mas parece que ele está ganhando. O texto vai dar a indicação de que parece que ele está ganhando, porque diz que ele prevalecia sobre esse ser. Mas vocês sabem muito bem que Jacó não tinha como prevalecer nessa batalha, porque então quando ele achava que estava vencendo, este ser só toca na sua coxa, e na hora o tendão ali distende, para mostrar que o que estava acontecendo nessa batalha era na verdade um ato de misericórdia. Ele nunca esteve por baixo, ele nunca teve o perigo de perder a luta, mas o que acontece ali é que este ser, que quando as luzes se acendem, e Jacó pode reconhecer que ele é um enviado do próprio Senhor, então Jacó vai ver nesse momento que ele ali prevalecia enquanto o Senhor deixava. Mas no momento em que ele diz: daqui para frente, para mostrar a sua pequenez, eu toco na sua coxa. Ele toca, ele já não pode fazer mais nada. Que misericórdia é essa? Que Senhor é esse que se alegra em ser vencido por um ser tão fraco? Que Deus é esse que se alegra em ser vencido por alguém tão fraco? Na verdade, a ideia da briga aqui talvez era porque o Senhor queria ver: Jacó, se movimenta, não chega abatido, chega diferente. E aqui ele é tocado e ele é transformado para toda a sua vida. Sabe, meus irmãos, a gente sempre espera que a gente vai conhecer o Senhor, e quando a gente conhecer Ele verdadeiramente, que as coisas vão mudar da água para o vinho, de que tudo vai ficar muito bem, de que a gente não vai ter problema, a gente não vai ter dificuldade. Mas a gente consegue conhecer de verdade esse Senhor quando Ele nos toca e isso nos fere. Porque a partir daquele momento, cada vez que Jacó mancasse, ele se lembraria: o Senhor tocou em mim. O Senhor tocou em mim. Nós, como povo de Deus, precisamos aprender a reconhecer que em momentos obscuros, difíceis de compreender,
às vezes seremos machucados pelo Senhor. Mas isso é só um lembrete. Primeiro, levanta, continua lutando. Segundo, eu estou aqui, eu não fui embora, eu estou aqui ainda. E é interessante que parece que esse ser está pedindo ajuda para Jacó, porque ele diz: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó vai dizer para ele: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha que coisa interessante. Mais uma vez, parece que Jacó está lutando contra Deus, quando no final das contas Deus só está mexendo com ele. A gente vive isso. Às vezes Deus mostrou claramente uma coisa para a gente que não é para a gente fazer, mas a gente luta com Deus. E a gente parece que só vai abrir mão ou parar de lutar com Deus quando Ele tocar na gente, nos ferir. E a gente então reconhecer: opa, Deus está me chamando a atenção. Mas tem vezes que Deus, mesmo tocando, mesmo nos ferindo, a gente continua teimoso, tentando lutar contra Deus. E esse ser aqui vai mostrar então para a gente uma coisa muito importante. Sabe qual que é? Jacó temia que não pudesse entrar na terra prometida por conta de seu irmão. Então ele temia a Esaú. Quando na verdade Jacó está temendo a pessoa errada. Jacó deveria temer ao seu Deus que lhe prometeu que estaria com ele. Diz então um texto que ele fala: olha, eu não posso deixar você ir sem que você me abençoe. E então é nesse momento de fragilidade, o momento onde ele está machucado, ferido, suado, cansado, o anjo do Senhor vira para ele e faz uma pergunta que ele não ouve há 20 anos. Uma pergunta que talvez ele tenha carregado o peso da sua resposta durante tanto tempo. Qual que é a pergunta? O anjo vira para ele e fala assim: qual é o seu nome? Jacó tinha ouvido essa pergunta há anos atrás, 20 anos atrás. Só que quem tinha falado antes era seu pai. E quando lhe perguntaram: qual é o seu nome? Ele, sem pensar, ele respondeu: meu nome é Esaú. Ele mentiu quem era. Ele fingiu ser alguém que não era. Com uma fantasia talvez de pelugem, com a sua mãe tentando acobertar, ele mente ao seu pai que os seus olhos já estão fracos, cansados pelo tempo. E aí ele pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: Esaú. Ali ele está com vigor, ali ele está querendo o mundo todo. Ele quer a bênção da primogenitura, ele quer tomar com as suas próprias mãos aquilo que o Senhor já tinha prometido que daria, mas ele quer fazer do jeito dele. E aí então seu pai pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: meu nome é Esaú. Ele afirma, mas nesse instante ele ainda era alguém que precisava do encontro com o Senhor. Mas é agora machucado, cansado por uma batalha durante toda a noite, suado, mancando, num estado de fragilidade, que ele é perguntado mais uma vez: qual é o seu nome? Então ele pode dizer sinceramente: meu nome é Jacó. A minha história está toda amarrada no meu calcanhar. Eu sempre fui aquele que tentou conseguir as coisas, conquistar as coisas com a força do meu próprio braço. Nunca acreditei de verdade no Senhor. Então o anjo responde para ele: pois bem, você não se chamará mais Jacó, mas agora você se chamará Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Mais uma vez, que Deus é esse que se alegra em ser derrotado. Aí Jacó pergunta para ele, fala assim: deixa eu saber o seu nome então. E aí ele fala: por que você pergunta meu nome? Eu não preciso explicar tudo a você. Assim como o Senhor não precisa explicar tudo para a gente. De vez em quando Deus decide nos abençoar. Principalmente quando a gente em aflição, a gente em fragilidade,
demonstra para ele que, sinceramente, a gente quer ser transformado. E tem muita coisa nessa vida que a gente não vai conseguir explicar. Tem muita ação divina, bênção divina derramada sobre nós, que a gente não vai conseguir explicar. Eu não consigo explicar porque sou o que sou e faço o que faço. A única coisa que eu sei dizer para vocês é que Ele escolheu me querer bem e eu o agradeço por isso. Ele escolheu me querer bem. Ele escolheu te querer bem. Ele escolheu te querer bem. Não é nada que a gente faça com o nosso jeitinho humano que vai fazer com que o nosso ministério floresça, que a vontade dele se cumpra. A vontade dele se cumpre. Nosso ministério floresce. Todas as coisas começam a se endireitar no momento em que a gente decide, então, obedecê-lo com toda a nossa força. Então diz que Deus o abençoou ali. Deus não deu o seu nome, ou o anjo do Senhor não deu o seu nome, mas o abençoou. E aí Jacó, com o nome mudado, vai chamar aquele lugar de Peniel, porque ele viu o Senhor ali, face a face. Esse tipo de situação era comum, principalmente no livro de Gênesis. Vocês se lembram bem que o Senhor se assenta com Abraão para comer com ele, para falar sobre aquilo que ele faria em Sodoma e Gomorra. Que ele se apresentava aos seus, ali naquele momento, de forma humana também, para poder revelar a eles uma maneira que eles pudessem compreender. E aí naquele instante saiu o sol. Quando passou a Peniel, só que Jacó continuava manquejando a sua coxa. E aí o texto diz que, por conta disso, os filhos de Israel não comem a juntura, ou aquela parte que está, o nervo que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, ou até os seus dias, porque era uma representação de que o Senhor havia tocado no seu pai espiritual. Pois bem, o texto termina assim, mostrando que aqueles que se aproximam sinceramente do Senhor, sinceramente são transformados por Ele. Que esse Deus de verdade pode fazer tudo novo. E que com Ele, tudo que era passado, se foi. E todas as coisas podem ser feitas totalmente novas. A gente só precisa se apresentar com Ele com sinceridade, em obediência, em reverência, reconhecendo que é Ele quem transforma a gente, e ninguém mais. E por que eu digo isso a vocês? Não só por causa de Jacó, mas por conta de um verdadeiro israelita. Alguém que, sendo descendência de Jacó, foi muito maior do que Jacó. Alguém que não enganou ninguém, mas enganaram para que pudessem prendê-lo. Alguém que verdadeiramente lutou com Deus e com homens. E quando pareceu que ele perdeu aquela batalha, na verdade ele estava vencendo ela. Alguém que, por amor e fidelidade, por uma promessa feita à sua própria humanidade, parece que ficou feliz em ser vencido pela sua criação. Alguém que, como ovelha muda, caminhou para a sua execução. Alguém que não reclamou em nenhum instante. Alguém que fez uma oração como Jacó fez. E ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Alguém que, no momento em que decide lutar com Deus, não tem o seu nome trocado, mas diferente, tem seu nome colocado acima de todos os nomes. Alguém que nos convida constantemente, diariamente, para que a gente se aproxime dele. E pede para a gente: olha, levanta, olha para cima. Não deixa que as aflições desse mundo te joguem para baixo, não. Aqui vocês vão ter aflição, isso é normal. Mas tem bom ânimo, caminha, confia, acredita. Porque eu já venci esse mundo. O que significa para a gente
que verdadeiramente maior, muito maior, é aquele que está com o seu povo do que aquele que está no mundo. Aquele que cuida da gente, cuidou da gente até o presente momento, cuidou da gente durante 10, 15, 20, 30 anos. Ele vai continuar cuidando do seu povo, geração após geração, até que ele retorne para buscar a sua igreja. Aleluia! Alguém que é muito maior do que Jacó, que não se preocupou em voltar para casa somente, mas que desejou que ao retornar para a sua casa, levasse gente como eu e você, gente que precisava de transformação, gente que era considerada enganador, gente que era desprezada, gente que não merecia, mas Ele escolheu nos querer bem. E aí eu pergunto para você nessa noite: quem é você? Porque talvez você consiga apresentar uma coisa aqui e acolá. Na igreja, talvez as pessoas olhem para você e falem assim: olha, um santo homem de Deus, uma santa varoa de Deus. Talvez até chegando em casa, chega lá e a sua família diz: olha, papai é um homem de Deus, mamãe é uma mulher de Deus. Ou os pais olham para o filho e falam assim: olha, meu filho é bênção do Senhor. Talvez a gente consiga até enganar pessoas que estão no nosso convívio, como pai, mãe, filhos, parentes, amigos próximos. Mas quem é você, sinceramente? Quem é você? E eu tenho uma boa notícia, caso você se enquadre no mesmo perfil que Jacó se enquadrava. Que há uma esperança para você, há transformação para a sua vida. Este Deus pode fazer tudo novo, Ele pode te dar uma nova história. Basta somente, sinceramente, você se apresentar diante dEle. Não continue dizendo: eu sou Esaú. Confesse: eu sou Jacó. Você não precisa esperar 20 anos para poder fazer essa confissão. O Senhor te dá essa oportunidade nessa noite. O Senhor te dá a oportunidade de se aproximar dEle. E talvez você saia ferido nessa noite, mancando, tocado pelo Senhor. Mas isso é uma boa coisa. Por que é uma boa coisa? Porque nós somos feridos aqui nessa terra, talvez considerando essa terra como um val de Jaboque, mas com a esperança de que seremos transformados quando chegarmos na Canaã celestial, na terra que nos foi prometida. Porque quando chegarmos lá, todo este corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e tudo que é imperfeito será revestido de perfeição. Nós seremos como Ele, porque Ele nos prometeu. Ele nos prometeu. E é nisso que eu creio. É por isso que, dia após dia, sinceramente eu me aproximo dEle, para sinceramente ser transformado por Ele. Você pode ser transformado por Ele nessa noite, de verdade. Não de maquiagem, não de aparência. E se você assim o for, dias temerosos chegarão na sua vida e perguntarão: quem é você? E você terá toda a convicção para dizer: eu sei quem eu sou, eu sei em quem tenho crido. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que verdadeiramente o temem. Eu sei quem eu sou. Quem eu sou? Imperfeito? Alguém que pisa na bola de vez em quando, mas que foi resgatado pelo Senhor poderoso. A gente vive brigando com Deus, mas preste atenção. Existe briga que Ele está fazendo a gente se levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima.
Mas tem briga que ele já venceu e disse: olha, você já está indo por um caminho que não deveria. Talvez ele tenha ferido alguém nessa noite. Mas isso não é demonstração de ódio. É demonstração de amor. Porque maldito seria o homem se o Senhor Jesus tivesse deixado a gente à deriva. Se Ele tivesse então nos deixado abandonados, sem um resgate e sem a possibilidade de ser transformado. Mas bendito seja o Senhor Jesus, que por causa dele nós podemos ser sinceramente transformados. A minha pergunta nessa noite: quem é você? Que Deus te abençoe.